Graças a paz. Bom, essa semana nós iremos falar sobre a importância da oração. Qual a importância da oração na vida de um cristão? A Escola Bíblica Dominical tem sido, esses dias, por conta do que temos vivido, de modo que não estamos usando a classe com os alunos de modo presencial. A convite do nosso irmão Emerson, a aula de hoje nos foi presenteada e queríamos falar um pouco sobre o que é oração. Para iniciar, sobre a importância da oração, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te rendemos graças, Jesus, pelo privilégio e pela oportunidade que nos concede, Senhor, de junto ao teu povo, poder falar sobre aquilo que é primordial na vida de um cristão. Conversar contigo, orar. Em nome de Jesus, amém. Bom, o que é oração? O termo oração, muitas vezes por nós, é entendido como algo de cunho religioso, mas na verdade não é. As matérias que na faculdade, que na escola, em que outros lugares se estuda, são de modo secular para comunicação do povo. Então a matéria de oratória, como também a preparação de oradores, como também a oração, significa, pelo dicionário de português, tudo aquilo que remete à comunicação. Então a oração ela pode ser feita de modo verbal, falado, escrito e até de sinais, a linguagem de sinais. Então, através dos sinais são feitas orações onde as pessoas, de modo inteligível, se entendem e se comunicam. Então, todo meio de comunicação dada ao homem é feita por modo de oração. Falar é oração. Escrever é uma oração escrita. Pensar é uma oração mental. Então, você já sabe e já está preparado para orar sempre. Porém, no modo religioso, nós entendemos a oração como direcionar palavras, frases e uma comunicação a Deus. Quando e como iniciou biblicamente o termo oração, a palavra oração, o falar com Deus? Em Gênesis, no capítulo 4, versículo 26, nós temos a primeira menção da oração. A palavra Carã vem de uma raiz primitiva, com a ideia de dirigir-se a uma pessoa ou a encontrá-la. Neste caso, proclamar, clamar, gritar, emitir um som alto, gritar por socorro, invocar, convocar, convidar, requerer o nome do Senhor. Então, Sete, através de sua genealogia, novamente entram num plano de comunhão com o Senhor. Uma questão interessante a pensar é: existe um modo certo de orar? Existe algum meio certo de orar? Um modelo de oração? Um meio pelo qual as pessoas devem se dirigir a Deus? No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o Senhor Jesus nos dá uma direção a respeito de oração. E ele começa dizendo o seguinte: de modo nenhum useis de vãs repetições. Qual o significado da vã repetição? É que na oração ensinada, a oração dominical, ou até mesmo como chamamos a oração do Pai Nosso, ele nos dá algumas palavras que não devemos usar como reza, como modo de repetir. E ele faz essas advertências dizendo o seguinte: de alguma forma, quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Vamos entender algumas questões aqui. Ser como hipócrita, embora seja um termo bem usual, nas épocas em que o Evangelho foi, de certa forma, difundido por Jesus e seus discípulos, hoje a gente não usa muito essa palavra. Hipócrita, na verdade, significa mascarado, como se fosse a simbologia de um ator, de um personagem. Então, não seja um personagem quando você orar. Não seja alguém sem autenticidade quando se dirigir a falar com Deus.
Estes que Jesus aqui cita, que são hipócritas, eles gostavam de orar nas reuniões públicas para mostrarem ser homens piedosos, de eloquência, de destaque no cunho do meio religioso, no meio religioso. Então, uma questão interessante é que Jesus disse que isso não é aprovado. Se você vai orar em público, se você vai orar na sua reunião, se você vai orar junto dos seus, a primeira coisa que você deve entender é que você deve ser autêntico diante daquele a quem você dirige a oração. Até no meio secular, no meio popular, quando falamos uns com os outros, devemos nos dirigir sem hipocrisia, sem falsidade, porque é assim que chamamos quando percebemos que alguém não está original. Que dirá diante de Deus, que a todos conhece e a tudo sabe? Como é que podemos orar a Deus de modo não verdadeiro? Então, quando orar em público, quando for orar na igreja, quando for orar na reunião, quando for orar no culto doméstico, quando for orar em público, lembre-se desse detalhe. Não seja mascarado, seja você mesmo. A segunda parte do versículo em questão diz o seguinte, que esses homens que buscam essa recompensa já a receberam. Como assim? Elas se mostram piedosas, elas se mostram mais fiéis ou mais religiosas do que as outras, e assim são consideradas pelos irmãos. Ainda sem conhecer a hipocrisia, ainda sem conhecer a carapuça que vestem, eles se mostram piedosos e são aceitos pelos outros como se assim o fossem. Mas Jesus disse que esses já foram galardoados. No versículo 6, do mesmo capítulo 6, diz assim um conselho do próprio Senhor. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. O que Jesus está dizendo não é a anulação da oração pública. O que Jesus está dizendo não é que você não deve orar de modo público, mas que para que você possa orar de modo público, primeiro você precisa construir uma vida de oração secreta. Você precisa ter intimidade com aquele que você clama de modo público. Quando chega no versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes mesmo de lhe pedires. Então, uma coisa interessante que você precisa entender: quando a gente ora ao Senhor, quando a gente ora a Deus, Ele, antes que a gente peça, já sabe o que a gente precisa. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Entender que Jesus nos deu um modelo de oração é prático, porque muitas vezes temos ouvido isso. Os 7 pontos da oração, você tem que primeiro santificar, depois tem que exaltar e assim por diante. Precisamos entender algumas coisas básicas, pelo menos em questão a isso. A gente já viu que ele não requer de nós repetições. Então esse modelo não é para ser falado, repetido, mas esse modelo é um escopo, ou uma base, ou de alguma forma um norte para que a gente possa dirigir-nos ao Senhor, entendendo o seguinte, que santificar a Deus não é apenas exaltá-lo em palavras, porque senão estaremos apenas professando palavras de quem Ele é, santo, magnífico, maravilhoso, poderoso, e não seria bem isso, seria viver essa santidade. Pedro vai dizer que sejamos santos, assim como Deus é santo. Então, em todas as situações de santificação, nós precisamos entender que a própria santificação foi exigida de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. De algum modo, precisamos entender que Deus, Ele é santo e requer que eu e que você também o sejamos. Também vivamos essa, de alguma forma, santificação. Precisamos entender que a questão da hipocrisia falada anteriormente nesse mesmo texto falava de pessoas mascaradas, pessoas que tinham uma prática
diferente da sua fala. Então, precisamos entender que quando nós proclamamos ser filhos de Deus, porque a oração começa assim: Pai nosso que estás no céu. As pessoas que nos vêm orar, elas nos entendem como filhos? As pessoas que de alguma forma convivem conosco em nosso trabalho, em nossas escolas, cursos, faculdades, em nossa casa, elas nos enxergam como os filhos de Deus? Porque se eu chamo alguém de pai e eu não sou filho, eu sou um hipócrita. Preciso entender que se Deus requer de nós uma santificação, precisamos vivenciá-la. E assim poderemos falar com autoridade sem hipocrisia que Deus é santo, porque também estamos vivendo a santidade do próprio Senhor. Não perfeitos, não imaculados, falhos, pecadores, mas remidos pelo sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Então a oração que o Senhor nos ensina é que nós de alguma forma tenhamos essa comunhão, essa koinonia, essa intimidade com o Senhor, a ponto de chamá-lo de Pai. Pai nosso, porque não é só meu, ele é também teu. Ele não é só meu e teu, ele é de todo aquele que crê. Então, Pai nosso, tu és santo, tu és perfeito. E a segunda questão, logo após a chamada ao Senhor, é dizer: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Entenda, na oração, a soberania do Senhor. Se o que você pede, se o que você clama, se o que você reivindica não acontece, a oração nos serve apenas para nos dar essa convicção que Deus tem o melhor para cada um de nós. Ah, eu não queria que fosse assim, mas aconteceu. Conforta o teu coração. Em intimidade com o Senhor, Ele vai te mostrar que Ele tem o melhor para você. Isaías 55, ele proclama que os pensamentos, que os caminhos do Senhor são sempre mais elevados do que os nossos. Então, o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Logo em seguida, ele fala de provisão. E ele diz assim: o meu cesto de pão dá-nos hoje. Muitas vezes temos pedido assim, mas o que ele nos diz é que a nossa provisão diária é o suficiente. E a respeito do perdão? Perdoa-nos, Senhor. Como? Eu tenho perdoado. Será que de fato eu tenho exercido o perdão sobre os outros? Será que de fato eu tenho perdoado os outros? Porque Jesus ensina que é do mesmo modo que eu sou perdoado. Se eu não tenho perdoado como deveria, será que eu vou receber esse perdão que eu pretendo receber? Logo em seguida, ele vai fazer uma solicitude de livramento. Livra-nos, Senhor. Esconde-nos, Senhor. Protege-nos, Senhor, de todo mal. E encerramos esse esboço de Jesus exaltando e dizendo quem Ele é. Pois teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória. Amém. Uma coisa interessante é que Jesus ele não fala em nome de Jesus. E por que, irmão, todas as nossas orações hoje funcionam com essa assinatura em nome de Jesus? Será que não orar em nome de Jesus está errado? Será que orar em nome de Jesus nos dá prioridade na nossa oração? O que é que você acha a respeito disso? Fala aqui nos comentários. Escola Dominical é para mim e é para você um momento de aprendizado. Eu oro em nome de Jesus. A minha oração tem mais poder do que a do irmão que não ora em nome de Jesus. É possível orar sem ser em nome de Jesus? É possível orar de olhos fechados, de olhos abertos, sentado, em pé, andando, dirigindo, escrevendo? É possível orar tomando banho? Ah, irmão, no banheiro é pecado. O que é que você acha a respeito disso? Comenta, fala. Era bom que a gente tivesse em classe para que você pudesse interagir, mas nós estamos através de um vídeo. E se você não manda o seu comentário, a gente não tem o seu feedback. Se você de alguma forma não ficar satisfeito com aquilo que a gente tratará até o final, procura um professor, procura alguém da igreja, pede esclarecimento, pede mais detalhes, porque este vídeo é a aula da Escola Dominical. E nós temos esse espaço hoje, dada essa pandemia.
E é o único espaço que temos para tratar assuntos que são primordiais à vida de um cristão. Então, pense e responda, interaja, porque precisamos desse feedback, precisamos da sua avaliação, precisamos do seu, vamos dizer assim, da sua participação. Orar para quem? Orar ao Pai em nome do Filho. Eu posso orar ao Espírito Santo? Eu posso orar para Jesus? Eu posso orar somente para Deus? Vamos lá. A gente teve outro dia desse aí uma aula sobre Deus. E precisamos relembrar que nós temos um único Deus, que nos foi apresentado através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, mas ainda assim é um único Deus. Então eu posso sim orar para o Espírito Santo, se a minha intenção na oração é que ele aqueça o coração de alguém que esfriou, que ele vá, visite alguém que não reconhece ainda ele como Senhor, porque a Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, na minha oração, eu posso, de alguma forma, verbalmente, construir uma frase onde eu digo: Espírito Santo, vai em busca daquele ou daquela, e ponto. Eu posso me dirigir ao Senhor Jesus também na oração. Ah, Senhor Jesus, me ajuda nisso, naquilo, ou me dá força para sustentar ou para viver essa situação. Eu posso também orar a Deus, o Pai, porque assim Jesus nos ensina também. Mas não é pecado, não é errado se no meio da minha oração aparecer Jesus, aparecer o Espírito Santo, porque estes nomes representam o nosso único Deus. Então a oração pode ser feita a eles, sabendo que Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que nós temos Jesus intercedendo ao Pai por nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele direciona a nossa oração, porque segundo o que Paulo escreveu aos Romanos, nós não sabemos como devemos muitas vezes orar. Então, se o Espírito Santo e se Jesus nos ajudam em oração, eles podem sim participar verbalmente desta oração. A pergunta recorrente é: para que orar, se ele sabe de tudo? Salmo 139 declara que ele conhece as palavras antes mesmo que eu as fale. Se ele sabe de tudo, o que eu preciso, o que eu tenho medo, o que eu... Tudo. Por que eu devo orar? Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer: olha, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. O que é que tem te atormentado? É o teu armário, é a tua provisão? Conversa com o Senhor. O que te atormenta é o teu emprego? É a tua escola? É a tua família? É a tua relação familiar com pai, mãe, filho, esposa, esposo? O que te atormenta é a doença? É a enfermidade? O que te atormenta? O que tem roubado teu sono, tua paz, tua segurança? Apresenta ao Senhor. Lucas, escrevendo no capítulo 15, ele dá uma narrativa bem interessante do filho pródigo. Ele diz que o filho saiu, de modo dissoluto, consumiu tudo que tinha, e lá onde estava, ele caiu em si. E disse que voltaria e pediria perdão, porque até os empregados do pai tinham o que comer. Quando Lucas descreve essa narrativa, eu não vejo naquela narrativa que o próprio Senhor Jesus fala a interpelação do pai, aonde ele estava, como ele estava, o que estava fazendo. Eu não vejo naquela narrativa nenhum tipo de diálogo que discriminasse que o filho, aonde estivesse, de algum modo se comunicava com o pai ou com o irmão. Mas quando o filho é recebido, abraçado, vestido e festejado, o irmão chega e pergunta o motivo daquela situação. E ele, quando indagado pelo pai, depois de falar com o servo, depois de dizer que não ia entrar, ele diz: por que fazes festas por este que gastou tudo com as meretrizes? Então entenda, na figura da oração, o Senhor sabe o que você tem passado. Na figura da oração, o Senhor sabe o que você precisa, aonde você tem andado, o que você tem feito, porque o Senhor é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Mas você precisa clamar ao Senhor e desabafar com Ele, conversar com Ele, porque a oração nos remete a uma conversa maior com aquele que é, porque muitas vezes nós temos conversado com aqueles que não são.
A nossa infância foi assim. Olha, eu vou ganhar uma bola, eu vou para o campo, eu vou fazer um passeio, eu vou à praia. E a gente conversava com os nossos amigos. A gente conversava na escola as nossas intimidades. Olha, eu gosto daquela menina, eu gosto, estou apaixonado por ela. E quando a menina vinha no corredor da escola, o outro colega já dizia: olha, lá vem ela, te prepara, ela está chegando, está perto de você. A gente, quando fazia alguma traquinagem, alguma coisa que não deveria fazer, olha, foram dizer a tua mãe, foram dizer a teu pai: olha, está chegando a correção. A gente fala com as pessoas, por que não falar com Deus? Se de alguma forma algo te incomoda, algo te traz ansiedade, proclama ao Senhor, porque mesmo Ele já sabendo, Ele vai saber de você aquilo que tem te inquietado. E se vai prevalecer, como Jesus ensinou, seja feita, Senhor, a tua vontade, nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. Porque muitas vezes a nossa oração, ela não vai trazer para a gente o desenho daquilo que a gente queria. Mas a gente precisa estar alinhado com o Senhor para saber que o que Ele quer para nós é o melhor. Que o Senhor possa, de alguma forma, te conduzir a entregar a Ele tudo que te atormenta. E você possa ter certeza que Ele é a solução para tudo que a gente anseia. A gente teve um tempo à frente do discipulado, encontrando novos convertidos pelo caminho. E uma das coisas que a gente ouvia recorrentemente é: eu não sei orar, eu não sei o que eu vou dizer, eu não sei como falar. E muitas vezes o que essas pessoas veem em nós são frases de efeito, como mantras, como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Você não precisa emprostrar sua voz, você não precisa modificar quem você é. Você não precisa construir de modo escrito uma oração. Eu, no início da minha caminhada, achei uma oração muito bonita feita por Paul Walsh. E escrevi essa oração. Eu pausei o vídeo, escrevi a oração, mas logo no início, quando eu cheguei na leitura do capítulo 6 de Mateus, eu percebi que a gente não podia orar repetindo as coisas. Não useis de vãs repetições. Então a oração de Paul Walsh foi muito bonita, muito eloquente, muito significativa, mas foi uma oração que ele fez. As outras orações que ele talvez tenha feito não foram iguais. E nós precisamos construir, ao longo da prática, o nosso modo de orar. E o que é que eu preciso dizer? Eu não sei o que dizer, eu não sei quais as palavras usar. Seja sincero. A palavra sincero, ela traz uma ideia de sem cera, sem remendo, sem rasura, sem tampões. Seja sincero. Ser inteiro, como eu costumava dizer, é ter os dois lados. Ser inteiro é ter o lado A e o lado B. Eu não posso apenas apresentar esse lado a você. Você tem que conhecer que eu também tenho esse lado. Se você precisa me conhecer por inteiro, o que dirá o meu Senhor? Então, ser inteiro para o Senhor, ser sincero para o Senhor, é muitas vezes dizer a Ele: Senhor, eu não consigo mais falar. Eu não tenho mais palavras. Talvez a minha dor só me dê condição de orar. Talvez a minha alegria só me dê condições de sorrir. Talvez o que eu tenho vivido seja mais entusiasmo, seja sincero com o Senhor, confesse a Ele, converse com Ele e diga na sua oração: Pai, eu preciso ter intimidade contigo. A gente falou no início a respeito de a oração pode mudar a vontade de Deus. A nossa oração pode mover o coração do Senhor, mover o braço do Senhor. É interessante pensar que Isaías, no capítulo 37 e 2 Reis, no capítulo 20, tratam a história do rei Ezequias, que ao se encontrar enfermo e convalescendo em um leito, recebeu a visita do profeta Isaías, que lhe disse que ajeitasse a sua casa, que de alguma forma revisse aquilo que precisava ser visto, porque ele morreria. Mas a gente não vê no texto Isaías dizendo em quanto tempo isso aconteceria. Porém, no decorrer do texto, ele diz que quando Isaías deu as costas e saiu
recâmara ou do quarto do rei, o rei virou-se para a parede e orando chorava e clamava, dizendo: Pai, lembra que eu fui reto aos teus caminhos e tal. E diz o texto que ao longo daquela oração, Isaías, antes de sair do palácio, antes de sair dos muros do palácio, recebeu do Senhor a ordem de voltar ao rei e dizer que ele seria curado e que ao terceiro dia ele subiria ao templo para prestar um culto e que ele receberia por isso mais 15 anos acrescentado aos seus dias. Mas é muito perigoso interpretar isso dizendo que Deus muda de alguma forma com aquilo que nós clamamos ou pedimos. Eu gosto mais de interpretar esse texto dizendo o seguinte, que Deus já sabia o que aconteceria, tanto que colocou para Isaías e para o rei Ezequias a possibilidade de, na oração, entender que a vontade de Deus é melhor, é maior, é soberana. Então Isaías vai com uma ordem, olha, vai dizer a ele que ele vai morrer. É muito difícil chegar na presença de um rei e dizer, olha, rei, tu vai morrer. E ao mesmo tempo que Isaías talvez tenha relutado, mas Senhor, mas Senhor, mas Senhor. Nisto, a gente também vê uma oração de Isaías. Então, quando Isaías recebe a ordem do Senhor, volta e proclama ao rei que ele viverá, é uma resposta para Isaías. Ao rei receber a notícia, tu vai morrer, e ao clamar, orar, receber a sentença trocada, dizendo, olha, tu vai viver por mais 15 anos. É uma resposta de oração ao rei Ezequias. Então, as respostas do Senhor, elas estão disponíveis a nós. Mas nós temos perguntado ao Senhor, temos indagado ao Senhor, temos orado ao Senhor, buscando essas respostas. Nós precisamos estar alinhados na intimidade com o Senhor, para que o Senhor nos revele tudo aquilo que é da vontade dEle. E a vontade do Senhor sempre, como disse Paulo, é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos apenas nos transformar em entendimento para perceber essa vontade. Então, coloque em sua vida a prática da oração. Ore, porque ainda que a sua oração não mude o coração, a mão, a vontade de Deus, ela é soberana, mas alinhado ao Senhor, você vai perceber que a soberania de Deus, que a vontade de Deus, ela é sempre perfeita, boa e agradável. Então, venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Eu tenho que orar para tudo, sempre. Todas as coisas que eu faço, eu preciso orar. Se eu for trocar de emprego, se eu receber um convite para trocar de emprego, se me vem uma oportunidade nova, a respeito dos jovens para namorar, a respeito das decisões que eu tenho que tomar, a respeito do meu dia a dia, eu preciso orar antes de cada refeição? Eu tenho que orar por todas as coisas? Então, baseado nisso, o que é que você acha? Comenta, dá a sua opinião, fala. Esse feedback é importante. A escola dominical é feita por causa de você. A escola dominical é feita para que você, juntamente conosco, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É importante sim que a gente ore por tudo, mas é importante entender que a gente não tem que orar. A oração ela deve ser livre e espontânea, sem hipocrisia. Eu chego no local para comer, para almoçar, para jantar, e aí tem alguém olhando e eu digo assim, opa, eu tenho que orar porque o irmão ali está vendo. Não. E se eu já viesse em comunhão com o Senhor, no caminho, falando com Ele, Pai, estou tão cansado, obrigado pelo dia de serviço, o ônibus está cheio, ou engarrafamento, seja lá o que for, e tal, e tal, e tal. E no caminho eu chego naquele local que vou fazer minha refeição, se não for em casa, for no local público, digo, Pai, abençoa as mãos daquela pessoa que está preparando o alimento e tal. E quando eu chego lá, já orei. E aí? Eu serei julgado porque não fiz publicamente para que você visse?
Ah, e se eu esqueci de fazer? Ah, e se... E se... Entenda, tudo é prática, tudo é costume. Hoje, por conta da pandemia, em todos os locais que chegamos, as pessoas nos oferecem álcool, aferem nossa temperatura. Vamos entrar no mercado, vamos entrar no shopping, vamos entrar numa escola, vamos entrar na igreja. Isso tem acontecido. Em 99% dos comércios, isso tem acontecido. Se essa prática de higienizar as mãos, se essa prática de socializar-se com cuidados por bactérias, desenvolver em nós esse espírito de cuidado, a gente vai nos policiar em tudo que fizermos para higienizar as mãos, para de alguma forma nos proteger de vírus e bactérias que não enxergamos. A prática da oração nos conduz à mesma, de alguma forma, situação. Se botarmos em prática orar por tudo, não precisa que a gente tenha que fazer. Não precisa viver situações que vamos nos lembrar ou esquecer, porque será uma prática comum. Acordamos e ao acordar, abrimos os olhos. Isso é natural. Ninguém sai abrir o olho quando acorda. Ninguém, de alguma forma, olha, tu acordou, tem que abrir o olho. Não. Se a gente botar a oração em prática, a gente vai fazer sem ter que fazer. A gente vai vivenciar sem ter que mostrar a ninguém. É natural. É igual a respirar. Há, inclusive, uma citação que diz que a oração para o crente ela é mais importante do que a respiração para o pulmão. Acho que foi o pastor José Gonçalves que disse que a oração é a respiração do crente. Precisamos entender que é muito importante orar. E se você ainda não tem essa prática, comece. Qual tempo deve ter a minha oração? 5 segundos. Mas, a partir do momento que você vai criando intimidade, você não vai se saciar com 5 segundos. E você vai começar a falar 1 minuto. Ah, mas hoje eu tinha mais coisa para contar. E vai ser 2 minutos. E 3 minutos. E quando você se der por conta, você está cumprindo o que 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar em todo tempo. Não quer dizer ajoelhe, feche os olhos, entre no seu quarto, feche a porta, não. Orar em todo tempo, é conversar com Deus todo tempo. Falando ou sem falar. Deus, Ele sonda nossos pensamentos. E o simples fato de direcionar ao Senhor o seu pensamento, você também está fazendo uma oração. Que Deus abençoe a sua vida, seu lar, sua casa, sua família. Que Deus abençoe a sua comunhão. Que Deus abençoe a sua intimidade. Que você possa ter do Senhor respostas. Que você possa entender do Senhor que tudo o que Ele faz é perfeito, bom e agradável. Meu nome é Sóstenes. Sou diácono da Igreja de Deus no Brasil, na UR11. Estou a serviço do corpo diaconal e sempre ao dispor de todos aqueles que nos procuram. Deus abençoe sua vida.